Então hoje nosso tema é o despertar da consciência de Sal da Terra à luz do mundo. Sebastião Camargo, sob a orientação de Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Começando as nossas reflexões. O segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Sócrates. Seja sempre o nosso falar a semelhança do nosso pensar, e este a matriz do nosso agir, pois só é feliz quem é livre para amar o próximo como a si mesmo, e só será livre quem assumir a crucial e intransmissível responsabilidade de amar-se em plenitude. Ante a impossibilidade de mudar o mundo, cada homem e mulher mudará a conduta interna e conquistará o seu lugar ao sol da harmonia, impondo a mudança geral. Essa última frase é de Valdo Franco, Joana de Ângeles, prefácio do livro O Amor como Solução, e a frase anterior está na internet. O segredo da mudança é não brigar com o velho. Sócrates. Todos estão bem? Sim. Respire um pouquinho. A prece já foi feita, mas o que faremos agora é um compromisso conosco mesmo. E uma recomendação de Allan Kardec, que está na introdução do Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. E conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, caridade é também calar-se para que o mais tolo possa falar. E depois se compara as nossas tolices, que algumas coisas vão parecer absurdas. Conforme as 3 frases de impacto do primeiro livro, com Einstein, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. É apenas mais uma ideia. E com Bezerra de Menezes, pode medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E com Victor Hugo, nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E no segundo livro tem algumas frases de impacto, e uma é da própria página de autógrafo que a Andréa leu. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, com o que já está, mas em construir o novo. Quando você começa a construir a humildade, o orgulho desaba. Começou a edificar a esperança, o desespero se vai. Começa a arquitetar a alegria, a tristeza se bate em retirada. Mas as 3 têm condições de aceitar a transformação e se transformar: alegria, tristeza em alegria, desespero em esperança e o orgulho em humildade também. Mas não sei se nos empolgamos, nesse tem várias, uma página inteira de frases de impacto. Porque era tão bela uma quanto a outra, não dá para deixar fora. E aí prensamos, encolhemos a coisa e coube aqui. E depois fica a cargo de cada um. Quem não leu o livro, quer que eu leia, elas são 7 frases.
o número da perfeição. Qual delas vocês querem que eu leia? A 7? Que rapidez, você viu? Então veja. Era de Emmanuel por Chico Xavier. Na realidade está no prefácio de uma das obras de André Luiz. Todo mundo leu as obras de André Luiz? Ou não? Algumas? Esse menino é bem levado. O mundo é a oficina. O corpo é a ferramenta. A existência é a oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe, a ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. E a vida conduz o homem ao porto que ele deve, ao porto que ele aspira chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado conforme as suas obras. Isso feito, eu peço licença para tomar água, para que ela possa, após a conexão, somente se eu não conseguir mantê-la, eu tomarei um segundo gole. Mas a partir de agora, ela me fornecerá em conexão com o que está lá. Não vou atirar energias que vocês, porque cada um põe a sua. Não pense que a água vai dar para vocês o que vocês precisam. Cada um coloca a sua energia na água, no alimento. Eles têm uma base estrutural. Que se eu reclamar, some tudo, ou vira veneno. Ou eu posso potencializar ou receber o que ela possui, acrescentando um tanto mais. Porque não tem como expressar o mais discreto pensamento sem interagir. E a interação não é com isso ou aquilo, é com todas as nossas vivências. Imagina ontem as brincadeirinhas que são sérias, a lagartixa, da salamandra, todos os seres que animamos. Porque já animamos todas as formas, desde a origem conceptual até a forma humana, e muitos de nós somos filhotinhos de seres angélicos que já somos em nossos níveis de consciência mais ampliada. Aqui está apenas um ponto de autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles, como uma semente de luz para a construção de uma nova realidade. Ou como Ernesto Bozano, em sua obra O Objetivo da Vida, em cada encarnação, o espírito fabrica uma alma. E a soma das almas compõe ele próprio, a consciência. Se observarmos uma simples semente, ela tem uma decisão muito séria a tomar. E a primeira atitude é morrer. Se não nasce. Se não morrer, não nascerá. Porque a forma semente nunca mais existirá se ela decidir. E quando tomamos a atitude de iluminação e expansão consciencial, nunca mais seremos os mesmos. O nosso ilustre visitante escolheu qual sexo, já sabem? Menino, e qual o nome? Mavi. Diferente. Vocês conversam com ele?
sabem que ele aprende 10.000 vezes a mais do que com o que vocês falam, mas principalmente do que vocês pensam, sentem, falam e fazem. 10.000 vezes a mais. E aí não tem como ele correr de vocês. Então aproveitem. E depois, segundo o pai, o professor de medicina, o cientista, psiquiatra, neurocirurgião, Sérgio Felipe de Oliveira, doutor e mestre, ele narra com serenidade e convicção que se ensinarmos de 0 a 3 anos os nossos filhos só a respeito de Deus e de trabalho, porque na natureza tudo trabalha e cada um é digno do seu salário. Sem falar de rótulos religiosos, pode soltar depois que ele não erra o caminho. Entenderam? E sem esquecer, onde quer que vocês estiverem, com a comunicação mais íntima com a mãe, e se o pai souber exercitar isso também, você não se sente grávido também? Porque eu tenho amigos que sentem os enjoos que a mãe está sentindo, se ela sentir. E também as sensações agradáveis, porque vocês formam uma realidade maior. Vocês se uniram para formar uma realidade mais ampla. Lar é o que se vive dentro de uma casa, não é a casa. Aqui não é um lar espírita, o prédio. O que nós vivemos aqui é o que chamamos de lar. Por isso, uma simples semente. E você já deve ter estudado a internet das plantas. Já todas as plantas estão ligadas. E uma simples semente, se ela não tiver informações suficientes e não tiver a humildade de buscar em outras plantas, ela não nasce. Principalmente se ela se negar a morrer na forma. E segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, por mais que essa semente transforme tudo que existe nela, da casca ao interior, sozinha ela não construirá a menor folha do vegetal que ela deseja ser. Então ela vai precisar aceitar o auxílio da terra, os elementos que vão ser assimilados e incorporados na sua realidade. E a cada elemento que chega, ela vai se expandindo em tamanho. Mas eu nunca vi terra seca quebrar a casca da semente. Vocês já viram? Então, terra sem água não tem chance. E vocês sabem que a água, eu tomei um pouco, se eu colocar uma bomba a vácuo aqui e tirar o ar da parte que está vazia, ela ferve em temperatura ambiente. Ela desequilibra. Então, água, por mais que dissolva a terra, sem a presença do ar, sem chance de equilíbrio. E o ar, ele nasce da estrutura da luz. Por isso, ar sem luz não tem vida por si mesmo. E tudo que o reino vegetal faz, segundo os doutores em biologia, é transformar luz em alguma coisa. Você sabia disso? Nós nos alimentamos de luz sem saber, porque tudo nasce da luz. Isso é Bezerra de Menezes. Todos os seres têm a base estrutural na luz. E a luz cósmica, o sal da terra, é o espírito, o menor fascículo de luz do cosmos, na sua origem. E tente imaginar comigo bem na câmera lenta. Hoje eu vou bem compassado. Eu esqueci minha matriosca. Ou as matrioscas. Eu tenho uma com 18. Aí você vai pegando a maior e vai mostrando o que é o espírito. Vai fatiando aqui desde o espírito com E maiúsculo até o princípio inteligente do universo. Para ficar fácil a compreensão. E mostrar que tudo está dentro de tudo. Alegar ignorância disso
é negar que evoluíram até aqui, porque tudo isso está dentro de nós. Porque, do contrário, como que nascem crianças que encontram-se registrado no livro dos recordes e lá não entra falcatrua? É tudo testado, comprovado se realmente aquilo existiu. E não só por um ser, por muitos seres. E o menino Kim, mãe não deseja que filho fale, você já está querendo que ele fale dentro da barriga, não está? E às vezes fala, porque tem crianças que já foram registradas na história e falaram Buda, por exemplo, na barriga da mãe. Não sei se ele já estava palestrando alguma coisa, mas já estava ensaiando. E a criança olha para a mãe, insistindo, e a criança com 2 meses, pois é, mamãe, eu lembrei, eu sei falar. E ela caiu durinha, né? Porque não sei por que insistiu. Ela apagou. E quando o pai chega à tarde, você não é de ver que o nosso menino falou? Ele fez cara de desentendido, ou não sei se de surpreso, e foi lá falar com o menino. A mamãe, eu acho que não está batendo bem. Amanhã eu acho que nós temos que levar lá ao médico. Pois é, papai, eu falei. E aí foi ele que caiu duro. Porque ele também não é de ferro. E aos 4 meses de idade, mamãe me deu lápis e papel. Eu lembrei, eu sei escrever. E só sabe escrever quem sabe ler. Porque quem não sabe ler, quem não é alfabetizado, não sabe escrever. Aos 9 meses de idade, ele editou o primeiro livro de poemas. Aos 6 meses de idade, mamãe me põe no chão, porque eu lembrei, eu sei andar. Mas não está pronta a máquina, meu filho, me põe no chão, porque eu sei andar, e saiu andando. Não foi como o Buda, que já nasceu andando, né? Mas já fez uma proeza em relação. Aos 6 anos de idade, ele foi sabatinado por reitores e doutores na universidade, levando 2 carrinhos de livro, o motorista ajudando ele a arrastar, que ele leu sozinho. Ninguém nunca o ensinou. E falando que lembrava de tudo que ele estava lendo. Então, o espírito imortal, em si mesmo, é a soma de todas as nossas vivências. Todas. A alma, que é apenas essa diminuta semente. Se ela não desejar morrer em orgulho para que nasça a humildade, talvez ela se perca. Diante de situações desesperadoras, se ela não permitir-se o exercício da esperança, ou diante da dúvida, a fé, porque a fé não é acreditar. Por exemplo, eu não creio em Deus. Você sabia que eu não creio em Deus? Fica esquisito, não fica? Tampouco eu creio na reencarnação. Não acredito na preexistência e nem na sobrevivência dos espíritos. Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza. Porque a gente fala que crê em Deus na hora da prova, Deus esqueceu de mim, como pode? Como esqueceu? Eu sou imagem e semelhança, Ele vive dentro e fora. Aí quando eu nasço com algumas falhas congênitas, porque eu sei da preexistência, eu não vou culpar Deus, nem minha mãe. Quem construiu o corpo fui eu. Você cedeu energia e não só o espermatozoide. Toda a energia, toda a atenção que você dá à esposa, seu nome e o dela? Felipe. Pois é. Vocês estão construindo a realidade juntos. Ela cedeu o espaço físico uterino, mas ela não interfere na construção do espírito, salvo se vocês dois não se entenderem a respeito do sexo antes
de engravidarem e cada um quiser alguma coisa e vai interferir. Pode nascer a parte externa com um sexo e interno é outro ser. Isso acontece muito. E às vezes nascer com dois sexos. Quem fala isso é o espírito Joana de Ângeles. Por isso, tem muita gente na fila. Se quer que venha no sexo feminino ou masculino, escolha, porque tem gente esperando na fila, porque ninguém quer ter filho mais. Ou melhor, ninguém, não é essa a palavra, quase ninguém. Porque a maioria dos jovens e jovens que eu conheço não quer ter filhos. Corajosos como vocês, conscientes da beleza que é conceber, porque vocês de fato estão mostrando a si mesmos que são deuses. Como pode ter um ser dentro de você? Se você não tivesse nesse sexo, poderia ser você. Você sabia que o homem também engravida? Não essas coisas que fazem por aí, mas vê. A vontade de comer chocolate do lado. Esse desejo tem, que eu tenho amigos que têm. Quem engordou foi o homem, quem sentiu os enjoos foi o homem, quem teve as dores do parto foi ele. Eu queria saber. A mulher, ela falou, eu aceito, porque ela tinha medo, ela tinha pavor de engravidar. E eu falei para os dois, ela falou, eu aceito se você assumir essa parte. E ele teve. E eles tiveram 2 filhos. Que negócio é esse? É conjunto. Ensina para ela aí que ele já pega a dor para E nem precisa ter dor. Porque a dor é o medo, é o pavor. Porque se eu me entregar e sei o que vai acontecer, e não tem, a dor é apenas uma ilusão, a ignorância, quando eu não sei o que está acontecendo. Mas nós sabemos que nem são vírus, nem bactérias, nem vermes ou micróbios que criam doenças. Somos nós que as criamos. Porque Deus não criou doenças, criou? Tem notícia que Jesus adoeceu? Então, doença é uma escolha. O Dr. Jonas fala, são falsas doenças. Porque quando a gente tem consciência de nós mesmos, nós vamos perceber que é simples curar-se, principalmente do câncer. Não aterroriza tanta gente? E eu estou falando de experiência própria. Não é porque alguém me falou, eu passei pelo processo. Porque não adianta nada eu falar para vocês uma coisa que eu não vivo. Que eu não passei. Porque se eu mentir para vocês que passei por uma situação e não passei, amanhã ela já está batendo na minha porta se não bater aqui mesmo. Então é possível. Por isso nós iniciamos, após várias lições no livro, fé, razão e intuição. E a fé, para nós espíritas, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela precisa de uma base. Está no capítulo 19. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu creio. Então, eu acredito em Deus, não apenas creio, porque eu sei. Mais ou menos como Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é Deus, eu sei. Agora, se me perguntar, eu não sei, porque não tem como verbalizá-lo. Você só pode compreender o dia que você senti-lo, porque não tem forma e, ao mesmo tempo, tem todas as formas, porque nós somos expressões de Deus. Então, se é fé, razão, intuição, se eu tenho ciência do que eu estou fazendo, porque se eu não tenho conhecimento, como que eu posso imaginar alguma coisa se eu não sei as informações de tal coisa? Então, o meu poder imaginativo depende do meu saber. E se eu não tenho poder imaginativo, como que eu posso comparar o que eu estou intencionando criar com aquilo que já possuo, porque tem na minha mente as memórias do que sou e do que fui? O link, o portal.
E como eu posso acionar os meus desejos a partir da pauta que estabeleço, se eu não sei nem o que são desejos? Você sabe? São entidades que vão tomando a forma correspondente conforme o meu poder imaginativo baseado nas informações e na consulta que eu fiz das minhas memórias. E a oração começa na feição de simples desejos. Emmanuel. Desejos que começam nos instintos. Não está mais ou menos aqui os instintos? Centro gástrico. Pequenas almas instintivas que governam os nossos órgãos. E os desejos que estão aqui são alavancas que movem os instintos para transformar em sensação, em emoção, em sentimentos, em pensamentos. Vocês sabiam que os pensamentos eram filhos da oração? Eu não sabia. E sabiam que a oração é filha da fé? A primogênita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 23 do capítulo 27. Pode ir lá e consultar. Principalmente nesta edição que nós vimos aqui, desta editora, que é uma das mais fiéis aos originais. Mas tem tradução que dá vontade de chorar. Você pega um lençol e chora de tristeza, porque indução numa e dedução noutra. Tem alguma diferença das duas palavras? O homem é o corpo, numa, ponto. Na outra, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Tirou alguma coisa? Porque na outra vai ter tudo isso, e na primeira que eu citei, o homem é o corpo, e ponto, e sumiu com o restante da informação. Por isso que toda tradução é uma traição. Porque dependendo do idioma, não tem as palavras. Por exemplo, tem saudade no espanhol? A gente põe algo aproximado e às vezes não quer dizer a mesma coisa. Por isso que o livro é construído, cada frase, cada palavra, com o adjetivo, ou verbo, isso ou aquilo, para dar o sentido do que eu quero passar, segundo o que estão me passando. Porque é um sofrimento você ter um conteúdo e não ter uma língua que traduz o conteúdo que você quer passar. Por isso, o livro que nós tiramos, os três, que o terceiro está sendo confeccionado, O Despertar da Consciência, do Abismo às Estrelas, ele tem 23.743 páginas. Agora, imagina o sofrimento para tirar apenas pedacinhos. Você gostaria de trazer tudo e não ter uma linguagem, porque o que adianta eu colocar um monte de... E aqui eu tive que criar um glossário, que é semelhante a um dicionário, de 50 e poucas páginas com palavras que as pessoas falam, muito difícil. Não quero consultar nem o dicionário. Então a gente já põe aqui para facilitar. Porque se eu for colocando palavras simples, que não quer dizer o que precisa ser dito. Vai ficar uma linguagem coloquial, pobre, e o livro como esse precisa, no mínimo, ser uma linguagem culta, que é uma linguagem que me obriga a pensar. Porque uma leitura numa linguagem coloquial, 3 ou 4 áreas do meu cérebro físico são movidas. Uma leitura como está aqui vai me obrigar a mover 27 a 33 áreas do meu cérebro físico, sem falar da mente. Se eu quiser compreender, e qualquer um tem condição de compreender. Lembra de Jesus? Eu agradeço ao meu Pai por revelar essas coisas aos simples, que as entendem. E os doutos ficam confusos, porque acham que sabem tudo
não deixa de lado o seu saber, não esvazia a sua xícara para receber um novo chá e acaba se confundindo. E quando falamos de intuição, já que é fé, razão, antes da intuição, a razão tem o poder de calcular alguma coisa. Eu tenho uma coisa, quero construir outra, ela calcula perdas e lucros. E se ela fez o cálculo, ela cataloga o que foi calculado, que tem possibilidades. Por exemplo, Thomas Edison catalogou 700 possibilidades de ele descobrir a luz. Como que? Ou para trazê-la para esse plano, que ela já existia, que a gente não cria nada, a natureza nada se cria, tudo se copia, porque vem pronto as ideias. Então, de onde estão vindo? E depois de catalogar, ele compara qual que eu vou colocar em pauta primeiro, qual que pode ter possibilidade de dar certo, porque às vezes eu não preciso testar as 700. E depois que eu comparar, eu analiso como que eu vou colocar isso em ação. Então, razão é isso. Então, você está dizendo alguma coisa, eu ouço, depois eu trago o meu conteúdo e comparo. Bom, isso aqui acrescenta sim. Então eu vou esvaziar a minha xícara em relação a esse assunto e vou receber um novo chá. E vou enriquecendo a minha memória, porque educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Por isso, a educação é por conta de vocês dois. E não deixe ninguém interferir. E se entendam. Quando ele disser, por mais que esteja equivocado, não desaprove frente a ele. E depois vão ter um particular lá. E o que você disser, mesma coisa. Aí você pode falar para ela, eu acho que você exagerou um pouquinho. Não dá para a gente dosar melhor isso da próxima vez, ou vice-versa. Mas se falar diante da criança, ela pega o ponto fraco já na hora. Eles não se entendem nem entre eles, então, quando ele vem dar a dura, você apoiou, ele corre para a sua saia. E não mais vai obedecê-lo, e sabe que você vai apoiá-lo. E se for uma hora que precisa ouvi-lo? Você fala, mas você não me ajuda? Fala, mas eu ajudo você, só está dando um exemplo que eu vejo isso no dia a dia. Então se entenda, tem um projeto, por isso, até então não sabíamos por que colocar educação integral no livro. Tecnicamente está falando de outro assunto, mas estamos falando do ser integral. Então vocês vão encontrar esse respaldo também na obra. E quando falamos de intuição, é aquilo que eu me torno. Na razão, eu compreendo. Na fé, raciocinada também. Então, fé é um conhecimento, razão eu comparo conhecimentos. Na intuição, eu sei e me torno o conhecimento. Por exemplo, se vocês levarem um livro e colocar na estante, o que vocês têm? A informação. Está lá olhando para vocês e a hora que tem amigos que falam que o livro cai na estante, em cima do colo dele, aberto na página que ele precisa, e às vezes olha lá e fecha o livro. Se você lê, você tem o conhecimento, mas é sabedoria? Não é. Agora, se você aplica, aí você tem a sabedoria. Então, intuição é também um potencial que nos liga nós, o que está encarnado, à nossa essência consciencial. É como se fosse a médium. Ela faz o trânsito. Você quer uma coisa e às vezes não sabe nem por onde começar. E começa, pelo menos, a pensar, de repente vem de dentro de você, que vem num relance. Se vier rápido, está dentro de você.
Se demorar um tanto, pode estar vindo da mente de um outro ser como uma inspiração. Então, a intuição está dentro. É o meu olhar para dentro. Inspiração é quando eu peço ajuda de fora porque eu não encontrei dentro. Então, primeiro eu procuro dentro. Depois que eu esgotei as possibilidades, que normalmente, como Einstein dizia, 99% é transpiração. Eu coloco o que eu sei na prática. Não consegui o intento, 1% vem de inspiração, vem de outros seres, de outras consciências. A linguagem está mais ou menos compreensível, vai terminar pouco menos de 2 da manhã. Então não tenha pressa, porque quem criou o tempo foi o homem. E eu não tenho nada a ver com o tempo, porque eu estou fora do corpo e eu estou na linha fora do espaço-tempo. Então, para eu mover para o passado e ir para o futuro, nós chamamos de tempo sem tempo ou eternidade. Até aqui tudo bem a linguagem? Posso continuar? Eu estou bem ameno. Não vou complicar, porque é a linguagem desse livro. Ontem eu falei mais ou menos a linguagem que está nesse. Eu não tinha a experiência suficiente, então ficou mais complexo. Para quem acha que é complexo, porque muitos falam que não ficaram. Mas eu me esforcei ao extremo. Aqui eu tinha um pouco mais de habilidade, já de conhecimentos vivenciados, então você consegue dizer coisas mais profundas do que aqui com maior simplicidade. Então você vai adquirindo esse conteúdo. Tanto que grandes seres como Lao Tse, na obra Tao Te Ching, o livro é desse tamanico. E parece que tem o mundo inteiro dentro daquele livrinho. Ou você pega outra obra como Kybalion, do nosso mestre no Egito, Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria. E olha que ali tem muito de quem organizou. O que ele disse mesmo ficaria menor do que o Tao Te Ching. Ou você pega a obra, como aquele livrinho Minutos de Sabedoria, numa página você tem estudo para uma vida. E apenas a mensagem ocupa uma páginazinha de um livrinho de bolsa pequenino. Tudo bem? E se eu não entender o que eu sou, entender que o sal da terra é o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. A luz do mundo é o espírito. Por exemplo, o sal da terra é a semente. A luz do mundo é o fruto que a árvore produziu. Mas a árvore, para ser árvore, quantas vidas, como nutrientes da terra, auxiliado pela água, o ar e a luz, foram incorporados na semente para transformar-se numa frondosa árvore, ou até numa terra plantinha. Então assim é tudo. Então, se o espírito tem quase a idade do universo, imagina quantas vidas ou quantas experiências encarnacionistas ou encarnações ele já teve. Porque, segundo Joana de Ângeles, ou antes com André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele narra que teríamos gastado 1 bilhão e 500 milhões de anos da origem da vida do espírito até o homem. E que o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos. E Joana de Ângeles levanta uma página ou um véu e fala: ele não quis assustar vocês, eu estou falando por inspiração agora. Mas a toca do coelho é muito mais profunda, porque só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. E o espírito tem quase a idade do universo.
Se ela estivesse falando do Big Bang, eu ficaria calma, porque ele tem de 13 a 15 bilhões de anos. Mas de Stephen Hawking, antes de partir, ele tinha uma tese após o Big Bang, e eu tenho a revista super interessante, na capa, matéria de capa, muito além do Big Bang. Existe tantos universos como bolhas de sabão numa banheira. E para quem conhece Stephen Hawking, ele só movia os olhos. E colocaram o menino numa banheira e esqueceram dele. E ele contou as bolhas e mudou a teoria. Existem infinitos universos somente dentro de uma dimensão. E as dimensões são infinitas também. A ciência tem noção de 11, mas a própria ciência, os cientistas admitem que se não estudar, como eu disse ontem, de 26 a 50 dimensões, não entende nem o sistema periódico, os átomos que o compõem. Por isso, o segundo capítulo é uma viagem mostrando, como se fosse uma síntese do primeiro, com outras informações, a trajetória do Espírito de sal da terra à luz do mundo. E o terceiro, o que eu ganho com isso se eu fizer o esforço? Lei de compensação. O a cada um conforme suas obras. Como eu disse, se alguém faz uma atitude por abnegação, quando você faz, principalmente, olha para um lado, ninguém está vendo. E ela esqueceu de fazer. Ela não percebeu. E você vai lá e faz o que era para ela fazer e nem conta para ela. Então isso é tão nobre para os espíritos que a matemática do mundo não tem como calcular o valor dessa atitude. Então só essa matemática cósmica com a lei de compensação pode te recompensar e recompensa. Normalmente você recebe 100 ou 1000 vezes a mais. Agora, se fizer intencionando receber, aí já não é uma abnegação. Você está trabalhando visando um salário, uma recompensa. Então, é fazer por amor aquilo que faz e não o contrário. Porque quantos afirmam que quer fazer somente o que amam fazer? Quantos jovens estudantes? E o ideal, se quiserem ser felizes de verdade, é amar o que faz. Gandhi amava o que fazia. Sua esposa até quis entrar na onda da não violência, porque ele era violento, com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E quando falar para vocês Sermão da Montanha é equivocado, segundo o pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, que lá não tem montanha, só tem montes. Montanhas é algo muito gigantesco. E ele trouxe apenas as bem-aventuranças para dentro de si e tornou-se pacífico. E conseguiu sozinho pacificar mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, pregando a não violência. E libertou-os do jugo dos ingleses, à época. E a esposa achava que era moleza. E todo mundo que chegava, que queria fazer parte, tinha que lavar banheiro, tinha que fazer todas as atividades. Falava, banheiro eu não lavo, então você está fora. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu faço, por que você não pode fazer? Então o trabalho não vai diminuir o ser, todo trabalho é digno. Porque já imaginou, a gente entra em alguns lugares com banheiro sujo, eu nunca entro num lugar e deixo o vaso como eu encontrei, ou o banheiro, dentro das condições que estiver lá, como eu encontrei. Ele fica um tanto melhor do que se não tiver nada fisicamente para fazer, pelo menos eu impregno da energia
melhor que eu possuir e deixo alguma coisa. É o mínimo que podemos fazer. Então, quando eu entendo que é lei de compensação, que eu faço por amor o que faço, eu sou feliz, porque a minha consciência está em paz. Eu fiz o melhor, fiz o que faria o Cristo se estivesse em meu lugar, guardado as devidas proporções. Fiz exatamente o que eu gostaria que você fizesse. E o quarto capítulo, visualizações. Como eu vou colocar em prática esse negócio? Porque oração é um projeto de vida. Que vocês viram, transformar algo menos em mais evoluído, que é no pensamento, inicialmente, como força de atração, a capacidade criativa do ser. E o poder das visualizações. Oração, hora de ação. Agora, visualizar a ação. Então, tem um capítulo inteiro mostrando o poder das visualizações e também da meditação, que não é cruzar as perninhas, como se fossem pequenos budas, né? Isso é um ato maquinal. Meditar é medir a ação. Como que eu vou fazer algo em relação a ela sem invadir o espaço dela, sem desrespeitá-la, porque eu estava procurando uma frase para iniciar e logo no início do capítulo o amor e o amar, que é como se fosse uma introdução inicial, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Então, quando eu entendo que a oração é uma coisa, visualização é o complemento e meditação, então eu tenho um projeto que é colocar em ação, visualizem como vou fazer e depois vou medir quando, onde, como, visando o bem de todos e não apenas o meu. E isso foi só um aquecimento, porque isso é um livro dentro do. Ontem eu não disse que o livro dos Espíritos é feito de 4 livros, 4 partes? Elementos gerais do universo, primeira parte. A natureza do ser, leis morais e a justiça divina. O nosso são 3 livros, até o 4º capítulo é um livro. E o 5 começa a falar do Evangelho do Cristo. O que é o Evangelho? Para que serve? Como usar? Como eu já estudei a visualização no 4º, então agora eu vou exercitar. E lá no 4º já começa um exercício de visualização, que é a finalização dele. Conheceu? Então, experimente para ver se dá certo. E no 5º capítulo eu vou entender principalmente o que eu disse ontem, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Quem é que não quer isso? E eu peguei de primeira, falei, quero isso e mais um tanto. Isso está em Mateus 9,35. Então, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então, o que é? Já que para que serve eu sei. Vou curar todas as enfermidades psicobiofísicas, morais e espirituais. Onde está Emmanuel? E o primeiro que eu falei está em Emmanuel também. Socorre a ti mesmo a lição no livro Pão Nosso. Quando forem estudar o Evangelho, não esqueça que ele não está aqui nem acolá. Ou seja, ele não está no livro e talvez em nenhum lugar que você está buscando fora como deveria entendê-lo. Mas sim, ele está em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. Agora, se eu não sei o que é consciência, o que é coração que não é esse, e o que é espírito, como eu vou saber onde está o Evangelho? Você saberia? O espírito é o todo.
a soma de todas as vivências. A consciência, que nós chamamos de reino de Deus em nós, ou superconsciência, é o centro consciencial do espírito, a soma de todas as suas virtudes. E o coração no espírito é o que chamamos de conhecimento transcendente e o amor vivenciado, mental e emocional superiores, que são os corpos de evolução. O que chamamos de corpo búdico é o corpo da intuição, que está entre esses dois, que é o coração, e a consciência, que é o reino de Deus em nós. Então o Evangelho está no próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência, de sua essência ou superconsciência, e de seu coração, onde ele está digerindo o que foi lido com conhecimento transcendente e experimentando na prática, gestando as virtudes, que é a força resultante. Você falou que o espírito tem a idade do universo, certo? E a pergunta ela é a seguinte, tipo, a gente poderia considerar que todos os espíritos que existem hoje, tipo, todos os espíritos existem? Não tem novos espíritos sendo criados? Porque, pensando nesse sentido que o universo é infinito, então a gente tem infinitos espíritos, mas, sabe, a pergunta é se estão sendo criados novos ou se a gente está... Você entendeu a pergunta, né? Eu entendi. Meu pai trabalha até hoje. E Jesus, eu trabalho também. Então Deus cria sempre os espíritos, princípios inteligentes do universo, a matéria-prima. Agora, o espírito quem cria é tu. É você que se faz a semelhança da semente. Ela é que se faz árvore, com a orientação do cuidador, que se não for humano, é o que chamamos de elementais, os espíritos da floresta. Mas alguém vai cuidá-la para que ela possa transformar-se. Como nós somos cuidados, como humanos, por Jesus ou Cristo. Nós existimos neles, não é isso? Então Deus cria sempre o psiquismo divino e do psiquismo divino nasce as pequenas fagulhas ou partículas de luz que nós chamamos de espíritos, que em unindo-se em dois ou mais, você vai encontrar isso no capítulo 2, transforma-se no amor. Antes do amor não existia criação. E esse amor constrói o que chamamos de éter cósmico, o centro da vida maior. E dali fulgura as vidas menores, que vão compor o fluido cósmico universal, a matéria mental, bioenergia, infracorpúsculos. Com eles, para quem não sabe o que é infracorpúsculo, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, é um. Da junção deles cria-se os infra-reinos. Imagina um reino criado por esse serzinho, com uma infinidade de seres menores. Aí você pega uma porção de infra-reinos, você constrói um neutrino, por exemplo, que é os sub-reinos, que são as partículas subatômicas. E se você pega as partículas subatômicas, os sub-reinos, unem as partículas subatômicas, formam os quarks, não forma? E dos quarks você faz o nêutron, o próton, que nós chamamos de intra-reinos, nêutron, próton, elétron. E depois os três juntos, a soma de tudo isso que está lá para trás, um reino atômico que é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz. Aí unem-se os átomos, formam moléculas, dá origem ao reino mineral. Unem moléculas, se organizam, se especializam, formam as células vegetais, que em número e expertise vai se ampliando até chegar à planta carnívora. Vocês já viram? Ela já tem instintos. É mais animal do que vegetal.
Conhece o dragão marinho folhado? Vocês olharem assim, de relance, é um galinho de árvore, só que você vê que ele está se movendo na água. Aí vê lá dentro, tem um corpinho de um dragão, que é o passado do cavalo marinho, que lá é ele primário, depois a evolução perde-se os galinhos e vira um animal de fato. Conhecem a lesma folha? Então ela, como animal, ela come tudo que tem direito. Eu conheci alguém que é meio gulosa assim, sabe, que não... Em 2 semanas, de uma única alga verde. E o resto do ano ela faz fotossíntese, que é o que você vai aprender. Porque se já foi uma, né? Aí ela vai viver de luz, ela vai comer só 2 semanas, André. E quando vir para cá, fala, você come as 2 semanas aí. Aí aqui já vem na pauta viver de luz para não dar despesa. E tem vários outros que você vai encontrando nesse trânsito. A transição entre o mineral e o vegetal é o vírus. Você olha para um vírus, ele parece uma molécula mineral. Mas já tem vida em outro estágio, porque mesmo o mineral é vivo. Uma pedra sente se você chutá-la. E de acordo com o que você chutou, ela guarda. E o dia que ela virar gente, ela vai e chuta a sua canela e você não vai saber por quê. Ela bateu, levou. Eu ainda estou na lei de Moisés. Isso são fatos. Você vê um cristal, se eu souber prepará-lo para me servir, e eu ganhei um, de uma querida amiga de Belo Horizonte, uma xamã, 40 anos serviu a ela, e Eurípides Barçanufo pediu a ela que dessem a mim, e veja o tamanho da responsabilidade de ter isso. Ele me conecta à minha base, e eu viajo por esse portal. É a coisa mais encantadora. Quando a coisa aperta por aqui, Kardec fazia isso, Leon Denis fazia, eu simplesmente saio e vou lá, encho os meus alforjes e volto. E todos nós podemos. E um cristal, se eu passar em você, ele tira toda a energia negativa e ele muda a cor. E você vai na natureza e ele libera. E depois ele canaliza energias boas e reorganiza todo o seu organismo. E a mais perfeita sociedade dos cristais, segundo Leon Denis, foi o universo que ele visitou, conforme está em evolução em 2 mundos. Falou que nunca viu algo mais organizado do que os cristais de água. E como eu disse ontem, uma única gota d'água tem 9 trilhões de moléculas, que tem normalmente mais de 10.000 átomos cada uma. Agora imagina quantas vidas. E o seu lindo bebê, o vosso lindo bebê, está alimentando-se de quê? Ele está dentro de quê e dentro do útero? Água. Nascer da água. É isso. Nascer do Espírito é o que vocês vão dar para ele, para que ele mude ou construa os seus valores morais. Mas esse é o simbolismo do nascer da água, porque o espermatozoide é uma gotícula de gelatinosa água. O óvulo também. Então, nascer da água, o processo encarnatório. Então, formando o corpo, que um corpo de um bebê quando nasce é mais de 85% água. Se formos pegar as células, é mais de 90% água. E André Luiz, em Nosso Lar, fala que o corpo é 100% água. E eu não vou discutir com ele. E ele fala que a alma em si só se nutre de amor. Você se ama? De verdade? Então olhe para mim e diga. Não deixa ela escutar, tá? Só nós dois. Quantas vezes por dia você diz, olhando nos olhos, eu amo você? É. Para você, não é dizer para ela. Para você, você olhando nos seus olhos,
E aí, garotão? Como está seu dia hoje? Lembrou que eu amo você? Que você é especial? Que você é filho de Deus? Que não tem ninguém no universo igual a você? Você é único? E se você desistisse e desaparecesse, o universo todo morreria? Fala isso. Às vezes a gente esquece. Ele fala que te ama e às vezes você esquece do alto amor. Então ensine nosso pequenino a amar-se. Para que quando vocês precisarem distanciar, ele não sofrer, porque vocês ensinou ele a amar-se. Vai continuar amando vocês e necessitando do amor de vocês, mas não vai chorar tanto se vocês precisarem se ausentar. Se não, basta uma afastadinha, já não quer perder de vista nem a mãe nem o pai, dependendo de quem ele é mais próximo, ele pode ficar mais apegadinho a ele, você não vai ficar com ciúme, né? Sem essa. Porque tem isso também. Tudo bem até aqui? E Evangelho é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. O que é? Força. Em nós é o que chamamos de virtudes, a nossa força criadora. E a virtude que está lá em nossa essência, quando ela vem para a mente, ela se transforma em pensamento. Gerido pela vontade, que é também outro nome que damos à intuição. Então, a força, quem subiu evoluindo, pode descer para auxiliar. Ela transforma-se em pensamento, em ideias, em palavras, em ação. E o que está encarnado, segundo Kardec, é o pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Livro dos Médiuns, item 76. De acordo com a tradução, eu gastei 4 traduções, juntando as informações, o que uma deturpou, e peguei o que estava mais próximo dos originais, porque eu estive lá, eu vi o trabalho de Kardec. Não fiz tanto quanto gostaria, mas ajudamos. Aí você pega a essência e ficou assim no livro. A consciência se expressando por intermédio da inteligência é o pensamento encarnado em nosso corpo. E quando a coisa está pegando por aqui, eu peço ajuda aos universitários e vem mais um monte de pensamentozinho que são pequenas almas e me fortalece. É o que nós chamamos de oração, que é a busca dos seus valores íntimos. Prece é presciência, saber qual porta que eu vou bater. Então, prece é quando eu busco em outra fonte. Oração é dentro. André Luiz. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, ele. A oração é força, é energia, é poder. Agora, nesse círculo onde eu faço também a prece, da minha com outra consciência mais sábia, nesse círculo de permutas incessantes, que também pode ser entre mim e a minha essência, nós juntos construímos a cura definitiva do corpo, a transformação da alma, que sou eu, e a iluminação da consciência, que é o meu todo, a essência do Espírito. Tudo bem por aqui? E a oração é essa alavanca que coloca o Evangelho em ação. Já falei dela, que ela começa como simples desejo e termina como pensamento, que ela é filha da fé. Então não precisa falar muita coisa da oração. Mas em poucas palavras, mais alguma coisa. A oração é força, a ação é serviço. Emmanuel. E a oração cria também os elementos força. André Luiz. Então, no final do capítulo 5, que fala do Evangelho, termina com o que nós chamamos de fotografia e telegrafia do pensamento. Eu crio a imagem do ser que eu quero me tornar. Na saúde, na prosperidade, em tudo que for necessário. Fotografia, eu crio na mente.
Os chakras, o perispírito fotografa e telegrafa para o corpo e cada célula vai se mobilizar para tornar realidade o instrumento de trabalho que é o meu corpo para fazer acontecer. E no final do capítulo da oração, tem um exercício de reprogramação celular. O que nós chamamos, no caso dele ali, o que está fora do alinhamento, é o que chamamos de fenótipo, o fenômeno, a execução da pauta. E eles mexeram também no genótipo dele, que é o cronograma original do DNA. E dentro do DNA, o que eles mexeram, RNA é o mensageiro. Ele vai levar a mensagem para o que vai acontecer. Ele é o transportador e o executor. Ele tem 3 níveis de consciência. E eles alteraram isso para executar o que eles programaram, porque tem 9 códigos no experimento genético. Cada um tem um efeito. E o que ele vai programar, porque nós vamos auxiliá-lo. Mas somente ele é o Deus do universo dele. Ninguém interfere na vontade dele. E é possível, segundo Joana de Ângeles, não apenas reprogramar o fenótipo, mas o genótipo também, com a nossa transformação moral. Ele está mexendo, porque ele está ouvindo tudo. Está incômodo? Ele está com as costas aqui já. Isso. Tá, isso. Põe a mãozinha aí, você também põe lá, ajuda. Fala, fica tranquilo. Fala para ele, esse cabra é meio maluco mesmo, não esquenta com isso não. Vê aí o que dá para... E o capítulo 7º, bioenergia. O que é? Quando a oração mergulha dentro e traz a força para dentro, eu crio hormônios, leis, que vão gerenciar o meu corpo. Hormônios psíquicos e físicos, segundo André Luiz, evolução em 2 mundos. Então, mergulhei dentro, trouxe o que há de melhor em mim, a partir da mente, na direção do cérebro físico. Esses elementos que eu estou trazendo vai ser recepcionado pelos meus neurotransmissores, que vão se reunir em 2 ou mais, transformar-se em neuropeptídeos. E se eu precisar da vitalidade, eles constroem os fótons, os neuropeptídeos, transformam meus pensamentos nobres em fótons. Porque o corpo basicamente é luz, e até o Dr. Nasser já está falando isso, que assim é. Se eu precisar de leis, após ser receptadas essas informações psíquicas, neuropsíquicas, glândula pineal, sistema nervoso, estrutura cerebral, medula espinal, sistema endócrino na sequência, central e periférico, sistema nervoso, por intermédio das sinapses, todo mundo fica sabendo o que será feito. O sistema endócrino, ou endocrínico, que é o nome atual, segundo Joana de Ângeles, vai transformar isso em leis, em hormônios, adrenalina, noradrenalina, citocina. Vão precisar, vai nascer de parto natural, em casa. Não sei, Mas já está tudo, pode ser no hospital, mas vocês é que... E vai nascer porque vocês querem. Se precisar, eu sou parteiro também. Eu já nasci parteiro, porque eu e minha mãe resolvemos o problema. Não tivemos parteira, a parteira chegou atrasada. Na hora que chegou, só me deu banho. Só veio hoje porque ele nasceu ontem. Tá. E vai dar certinho, a gente vai dar toda a assistência e o que vocês projetaram vai acontecer. Todo amparo da medicina, que também é de Deus. E quando faz em casa, como nós já fizemos vários em casa, é com tudo organizado. Não saiu como foi planejado, as parteiras estão ali, a doulas está ali. Então, para o hospital. Tudo programado, tudo. Até tal tempo vocês têm tantas horas, né? E já deu certo. Ele vai nascer trabalhando. Ninguém vai facilitar. E vai ser bom para o teu corpo, vai ser bom para ele
porque ele vai receber todas as vacinas que precisa, e você sabe, pelo canal vaginal, a mais perfeita vacina. O esforço que ele faz para nascer abre os poros e mergulha no psiquismo dele a vacina mais perfeita. Não ligue com o que eu vou falar agora, mas provavelmente que você já sabe, no prazer e às vezes um pouquinho de dor do parto, dentro do ânus da mulher tem uma bolsinha com fezes. E quando ele nasce de parto natural, normal, o rostinho dele vai passar e é a segunda melhor vacina. E a terceira, o leite. E podemos dizer a quarta, o amor dele, porque o leite vai ser o que ele também te dá, porque é a sua essência somada a dele. Porque se vocês ficarem de ponta, o leite não seca. Vocês sabem disso. A mulher que às vezes não quer se amamentar, vai ver como está o relacionamento, ou quando o leite não desce, aquela confusão toda. Se for buscar a base, né, e você não veio com seios dessa vez, só não dá. Porque engravidar, ele pode receber o espírito no plano espiritual, no perispírito dele, e gestar a parte energética e você gestar a parte física. Isso é lei. Já que nós somos parceiros, então eu fico com a parte energética e você com a parte física. Ele vai se transferindo passo a passo de acordo com o que vai ficando pronta a máquina. Porque sem essa que o espírito vai miniaturizar isso, porque não foi possível dizer à época. Ele vai ligando-se perispiritualmente, porque o perispírito já está pronto e está no dele, por exemplo. Então, se tem uma célula lá, o perispírito está ligado àquela. Liga a duas, que multiplicou. 1 em 2, 4, 8, aí ele vai ligando ou chega antes, porque é a forma que vai construir a forma. E quando estiver totalmente pronto, ele já está totalmente transferido para a sua espaçonave de luz. Porque eu falo que um útero feminino é semelhante a um tobogã que começa no plano espiritual, o espírito escorrega e vai chegar aqui. É a coisa mais encantadora. O nascimento de um óvulo saindo do ovário é a coisa mais encantadora que existe. É como um planeta ou um sol saindo de uma nebulosa e deslizando na direção da sua órbita numa galáxia, por exemplo. Falou, e agora onde eu fico, né? O espermatozoide é um cometa, e você sabe que um cometa é um planeta em construção. Ele está viajando, buscando os elementos, se fazendo segundo Kardec. Você está ensinando ele a evolução. Então, ela criou toda uma base, e sem essa, que é dos 200 a 500 milhões de espermatozoides, é o que vai chegar primeiro 500. É quem tem a chave. E quem escolheu qual foi ele. Quem escolheu o dia, o óvulo, o ovócito, que a gente normalmente se chama assim hoje, ele. Então entra quem tem a chave, e os demais faz uma coroa em torno do óvulo e vai servir de nutrientes para as primeiras multiplicações celulares. Então, quantos espíritos estão nesse processo, já que cada espermatozoide tem o seu? Entendeu? Só que todos formam um todo. Só que quem tem a chave é o gerente. Os outros são os agregados que vão trabalhar para a construção de uma forma que no final vai ter no mínimo 100 trilhões de células quando o bebê nasce. Já que um adulto tem em média 600 trilhões, segundo o Dr. Deepak Chopra. E no final do capítulo 7, o realinhamento dos chakras, já que houve a reprogramação celular no 6º capítulo. E o 7º vai mostrar que o evangelho colocado em ação pela oração é o que nós chamamos de bioenergia, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E finalizando o 8º, vocês fazem um mergulho daqui, com a proposta de vida, para a essência de vocês.
Aprovada a proposta, vocês retornam com os potenciais ampliados, vai para a luta, para a ação, com os talentos que foram confiados, depois volta e fala aqui, ó, você me entregou 2, eu multipliquei em 4. Você me entregou 5, eu trouxe mais outros 5. Entendeu? Essa viagem dentro dos chakras, do coronário ao Kundalini, do Kundalini ao coronário, essa viagem grandiosa. Esse é o segundo livro dentro do livro, do capítulo 5 ao 8º. O 9º é a nossa relação com o mundo. O amor em ação é o nome dele. Eu começo com dever e caridade, porque dever é dar o pão a quem tem fome. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. É um processo de iluminação pessoal e de iluminação do outro, libertando o outro da dependência. Porque cada ser deve gerir a própria vida. E o segundo item vai falar da exaltação da vida, com Joana de Ângeles, uma síntese de um capítulo de uma obra dela. E depois o item nosso, finalizando, é o amor em excelência, o ápice. É mais ou menos assim. A caridade é o amor em excelência. E o amor é a caridade em todos os seus aspectos. Em síntese, é isso. E o que é a minha praia? O 10º. Vendo a obra, vê-se Deus. Começa com o amor é a alma da vida. Tudo que eu olho, eu estou me vendo na própria vida. Depois vai ter uma interrogação com Militão Pacheco por Chico Xavier. O Espiritismo pergunta: você já passou por todos os lugares, já comeu de todas as coisas, já fez tudo o que você pensava, você é a síntese de tudo isso e fala, o que você fez por você mesmo? Vamos colocar assim. E terminamos, eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Eu falo que é a minha praia porque eu me esforço dia e noite para ser isso. Que o meu pensar seja a matriz do meu sentir. E esse sentir seja o que eu faço, o que eu me torno na minha vida. Alguma pergunta? Eu falo que o primeiro livro é o alicerce. O primeiro são as paredes, as estruturas, e o terceiro será a cobertura, o teto. Por isso uma trilogia, cada um traz uma parte desse conhecimento do ser integral e imortal. Não precisa perguntar todo mundo de uma vez, pode ser um de cada vez. Consegui? Porque no estúdio eu tomo quase 1 litro de água falando 1 hora e pouco. Então é possível. No primeiro gole você faz a conexão e ela veio de lá. E com certeza o galão veio de um lugar que tem mais. Então eu busco. É questão de conhecimento e treino e respeito à própria água. Porque se você não tiver a saliva suficiente, você atropela as palavras, vocês sabem disso. A garganta, falando mais de 1 hora, ela vai começar... Pronto para reconstruir o corpo novo? Ele vai nascer de novo, em espírito. Vai ser um novo gerente para essa máquina grandiosa que vai ficar linda. Agora, o despertar da consciência para uma nova realidade, enquanto vocês não perguntam, eu falo mais algumas coisas. Segundo Joana de Ângeles, é um parto dorido. Porque às vezes dói eu deixar de comer tal coisa, né? O corpo quer o sorvete.
mas o sorvete é o segundo pior alimento do mundo. Ele quer a pipoca de micro-ondas, é o primeiro ou pior alimento do mundo, se é que é alimento, porque o corpo não reconhece como. O refrigerante está ao lado do sorvete. E como a Andréia não vai mais tomar refrigerante, não tem sentido ela tomar sorvete, né, Luiz? Então já vai economizar o dinheiro das duas coisas, né? Comer a frutinha. Agora a frutinha, né? Laranja, ela já usa, come a laranja, faz o doce da casca. Ele tem uma laranja lá que é a laranja de fazer doce, com aquela casca. Agora não adianta ela negar, porque ela vai ter que substituir o refrigerante pelo suco do melão da casca e da semente. Né? Pode pôr um pouquinho de açúcar no início. Pode pôr, né? Você vai apaixonar. Depois que ela sentir o sabor dele, porque está o paladar viciado com açúcar, põe um açúcar de boa qualidade. Ou mel. Ou mel, um pouquinho, para não judiar do seu paladar, porque 8 dias é o suficiente para educar o paladar. Eu nunca esqueci quando Allan Kardec fala, como eu disse ontem, o sabor depende da educação do paladar. E na questão 32 do Livro dos Espíritos, o que dá o sabor, o odor, as cores é a combinação de moléculas. Átomos formando moléculas ou moléculas interagindo com outras. E ele disse que eu posso criar átomos e moléculas, alimentos e medicamentos, se eu quiser, se eu souber e se eu agir. Pode, aperta aqui. Aperta do lado, isso, maiorzinho, aperta e segura. Segura, é isso. A hora que eu parar de piscar. Então, a pergunta agora é sobre isso, você disse. É sobre o conhecimento disso, né? Tipo, como você acha que o nosso problema é falta de fé ou falta de conhecimento? Porque se a gente é capaz de curar, de usar as células-tronco para modificar o nosso corpo, plasmar o nosso próprio espírito, e a gente não faz, tipo, muitas pessoas, às vezes até tem, os próprios discípulos de Jesus, eles demoraram algum tempo ainda para acreditar que eles eram capazes de curar. E o próprio Jesus dizia, né, a sua fé te curou. Então, vai nesse sentido, né? O problema é o conhecimento ou é a fé? Se você prestar atenção, pelo menos num dos casos, pode deixar ligado agora, que Jesus ficou como que ele tivesse curado, porque ele nunca falou, eu curei você, mas ficou lá registrado. Mas esse moço, que ora caía na água, caía no fogo, é ele que errou? Ele que pecou, seus pais? Nenhum dos dois. É para que a lei se cumpra. Então eles encarnaram com um propósito para chegar naquele momento, fazer algo para que os outros pudessem ver. Por exemplo, no segundo livro está com Joana de Anjos, criança que nasce com AIDS, com câncer, deformadas, cegas, surdas, mudas, mutiladas, etc., vieram lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Tem gente que quer desistir da vida por uma unha encravada. Elas não vieram, elas não têm dívida. Expiações aparentes, assim ela fala. Ela não tem dívida, ela veio para lecionar amor. E aquele que ora caía no fogo, ora na água, é um caso semelhante a isso. Então vamos só lembrar uma situação. Dependendo das palavras que eu posso colocar, pode chocar. Quer refazer a pergunta ou quer deixar do jeito que está? A dúvida é essa, né? É sobre o conhecimento ou a fé. Mas vamos lá. Vou aliviar um pouquinho. Eu disse que a fé depende do conhecimento. A sua fé te curou. Conhecimento anterior. Verônica, a mulher que sangrava, não era? Ela sabia. Ela só não tinha referências de como fazer, conhecimentos mais vastos, não era?
se eu tocar nas vestes dele, eu consigo me curar. E ele disse o quê? Alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Virtudes é o conhecimento vivenciado no mais alto nível. Ou seja, os universitários que ela pediu para ajudar na orientação, ela teve. E ela já tinha uma base, por isso que ele falou, não foi eu, foi você, foi a sua fé. Quer dizer, o conhecimento que ela tinha, ela só precisava de novas diretrizes ou um complemento. Ela já sabia como fazer e precisava só apenas, às vezes como a gente pode dar um exemplo do Nando Cordel. Vocês sabem por que hoje ele é espírita? Porque ele recebeu 2 passes quando estava com depressão profunda. Às vezes pensando em até desistir da vida, porque eu já passei por depressão, é um abismo que vocês não queiram saber. Parece que não tem fim. Então ele sentia, alguém doou a ele, a espiritualidade, a natureza, o médium, referências diferentes, porque André Luiz, ainda ele, nos domínios da mediunidade, o que nós fazemos é reativar as células, revitalizá-la, acordar o potencial do ser. O resto é com ele. Porque não é uma doação, é como se fosse uma orientação que eu dou para as suas células. Faça desse jeito, mas ela vai ver se eu faço o que eu estou pedindo. Por isso que a fé, a minha oração tem um valor para você quando eu vivo o que eu pedi para você. E é isso que transferimos no passe. Por exemplo, se eu aplico um passe em você, tudo que eu fizer após o passe vai interferir na tua vida. Você sabia dessa? Se eu falar da vida alheia, vai refletir em você todo, porque eu criei um vínculo com você. Eu tenho que viver o que eu pedi naquele momento para que você recupere o mais rapidamente. E tudo que você fizer de bom vai refletir em mim. E se você também não fizer de bom, eu vou saber que você ainda não conseguiu e vou reforçar a coisa, porque não é, às vezes, por maldade que você não quer, por fragilidade. E mesmo à distância eu posso continuar o passe nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, palavras e atitudes. Ficou mais ou menos claro? Então, o meu conteúdo estudado, compreendido, eu tenho fé, a base, o conhecimento. Agora, fé raciocinada, além do conhecimento, eu tenho a experiência, eu sei como fazer. E eu coloquei mais 2 níveis. Querem ouvir quais? Fé vivenciada. Kardec não falou, mas isso foi estudado à época. Então, aquilo que eu estou me tornando, onde, se alguém me perguntar, fala, mas como você sabe disso? Eu não sei disso, eu sou isso. E fé inquebrantável, quando você for convidado para ser crucificado vivo, você teria coragem? Porque para esse livro sair, eu fui crucificado vivo. Calúnia, difamação, tudo que vocês pensar. E não querer saber o que aconteceu no primeiro, que foi o parto inicial. Porque um segundo parto é o primeiro filho de vocês, aí já é moleza, né? Porque a Aline, que é a que conduz as nossas lives no domingo, primeiro foi de cesárea, ela não sabia, não orientaram. O segundo veio arrumar a bagunça que ficou, porque desorganizou todo o organismo da mulher. Então ficou um tempinho, organizou e foi embora. Ela ficou de ponta com Deus, porque como? Eu falei, ele não foi embora, ele arrumou, vai nascer de parto normal, então não se revolte com Deus. E ela se recompôs, rapidamente veio a menina. Tinha vindo o menino, foram algumas horas de trabalho de parto, mas conseguiu. E a terceira, nós fomos visitá-la, porque aí agora quem faz? Se eu faço a laqueadura ou você faz a vasectomia?
O homem pensa que fazer vasectomia vai diminuí-lo, principalmente a potência sexual, não tem nada a ver. É 2 canais tão fininhos que é tão simples interrompê-los. Agora, a laqueadura da trompa na mulher é bem sofrida, é algo bem doloroso. Está entendendo? Na hora que chega no 11º, se quiser parar, você já sabe. Então não vai diminuí-lo. E ela estava com aquele olhar meio desacostumado, que a gente fala na roça, assim, lá em Minas Gerais. Eu passei a mão na barriga dela e falei, mamãe está preocupada com você está muito quietinha e tal. 2 horas depois ela entrou em trabalho de parto e 10 minutos nasceu a terceira. Quase sem dor, segundo ela. Hoje ela é doula, já trouxe não sei quantos bebês em casa, natural, em casa mesmo. Outros no hospital, com todo o amparo como vocês vão ter. E outros não dá. Os médicos não acreditam, não colaboram, chega lá, a mãe sofre e eles fazem a cesárea sem ela consentir, porque não dá tempo. Teve um que a gente conseguiu. Então a médica falou, se em 10 minutos não tiver a dilatação, já estou indo arrumar a sala de cirurgia. E ela entrou em contato e nós entramos em ação. 10 minutos que ela voltou, já estava coroando. Vamos. Ela falou, como que pode? 10 minutos. E é possível. Teve um caso da primeira que foi parto natural, a Valéria e o Alessandro são 2 terapeutas. São espiritualistas. Eles não ficam com o rótulo espírita, essa coisa que fecharam, que não cabe mais nada. Então, preferem ser chamados de espiritualistas. A Narayane, a filhinha deles, eles prepararam 9 anos para conceber em casa. Estudando, se preparando, alimentação, tudo. 14 horas de trabalho de parto, o colo do útero inchou. Falou, vamos morrer na praia. O Alessandro ligou, quase que em desespero, porque todo o trabalho, todo mundo desanimado, as parteiras, a doula. Falei, por que você não entra dentro do útero? Nós já estudamos isso, abrace sua filha, sai. Eu não consigo. Eu falei, eu já estou lá. Acariciamos o que estava inchado, os elementais desincharam instantaneamente, abraçamos a Narayana e saímos. Tanto que no telefone, aí escutou lá dentro, ela está descendo. E ele foi lá e abraçou a Valéria assim, foi para trás, você não volta, e foi empurrando. E ela sabe. É a coisa mais encantadora. Ela sai, às vezes vai, quando eu vou em São Paulo, a gente se visita. Quando ela vai ao meu encontro, que ela vai saindo, ela pergunta, ou às vezes fala para a mãe, eu já estou com saudade. A gente volta amanhã. Quem é que não desmancha quando vê uma coisa dessa? E só mais um caso, a Andréia, em Araçatuba, outra Andréia, corajosa. Ela estava com o útero repleto de miomas, sem nenhuma chance, cirurgia agendada, mas quase enlouquecida, porque queria conceber pelo menos um filho, uma filha. Falei, não é tão urgente, desmarca. Ela engravidou a semana seguinte. A Heloísa é campeã brasileira de karatê. Só que o karateca sou eu. Eu tenho ações naquele investimento. E ela sabe. Ela coisica miudinha. Então é possível. O conhecimento faz a diferença. É ele que dá o nosso poder de fé. Eu confio que o meu pão de queijo vai assar porque eu sei. Eu sei as etapas. Não adianta você falar, não vai virar nada esse pão de queijo. Eu sei. O polvilho foi eu que fiz. A mandioca estava em dia.
o ovo foi da galinha caipira, pôs tudo direitinho, o meu forno está em dia, a temperatura adequada, eu sei todas as etapas, então não adianta você querer goirar, a gente fala lá na roça, que vai dar certo e dá. Agora, se eu não tenho conhecimento e a fé, você sabe, até o sabão que eu estou fazendo, você vai lá e põe o olho, vira água. Minha mãe, eu vi a minha mãe fazer. A pessoa chegar e desmanchar tudo. Vocês já viram isso acontecer? É uma coisa bem esquisita. A pessoa com inveja, o chamado olho de secar pimenteira, um sabão, gente. Não dá mais o ponto, pode jogar fora que não tem mais jeito. Então, cuide dos pensamentos que dão forma a tudo que vocês quiserem construir. Harmonize os sentimentos, porque são eles que dão vida à construção. Discipline as palavras, porque elas que colocam em movimentos, pensamentos e sentimentos. E torne coerente as atitudes, para que possa concretizar o que almeja. Em síntese, é pensar na verdade, que é o Cristo, é a verdade mais próxima que temos. Sentir o que está pensando, para compreender o que está pensando. Falar o que está sentindo e viver o que está falando. Abraços de luz e paz. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.